Olá, eu sou o Anderson do canal Teologia Puritana Explicada, onde em um período maior que um mês eu já tenho feito a exposição dessa obra, Teologia Puritana, Doutrina para a Vida, do Dr. Joel Bick e Dr. Mark Jones. E hoje estarei entrando em um tema, o tema mais relevante dessa obra, que é o tema Cristologia, onde aqui a gente vai estudar e aprender a respeito da pessoa de Cristo, da sua obra e do seu ministério. Vamos lá. Nos diz assim uma frase de Thomas Godwin: se houvesse mundos infinitos feitos de criaturas amorosas, elas juntas não teriam tanto amor em si quanto houve no coração daquele homem Cristo Jesus. É isso? Esse aqui que eu acabei de ler é o capítulo de número 21 dessa obra, página de número 487. Cristologia Puritana. Teólogos puritanos produziram estudos de destaques na área de cristologia, ou seja, sobre a pessoa e obra de Cristo. Esses homens associaram seu conhecimento com aplicações estimulantes de modo a tornar Cristo totalmente compreensível à mente humana e à alma. John Arrow, em sua impressionante exposição, mostra sem deixar dúvidas que Jesus de Nazaré foi tanto Deus quanto homem em sua mesma pessoa, no nível mais pastoral. Olhando para Jesus, que é outra obra, de Isaac Ambrose, com mais de 600 páginas, apresenta ao crente tanto a pessoa quanto a obra de Cristo de modo a destacar a natureza distinta da cristologia reformada. Poderíamos relacionar inúmeras outras obras, e é um grande mistério o porquê de que quase não há literatura secundária escrita sobre a cristologia puritana. Este capítulo considerará, porém, as contribuições ímpares de dois eminentes teólogos puritanos, Thomas Godwin, 1600, e John Owen, 1600 também. Vamos lá. Sem dúvida alguma, no que tange a obra de Cristo, a cristologia puritana se distinguiu de outras tradições teológicas. No entanto, a maioria dos estudiosos pressupõe que os teólogos mencionados anteriormente apenas ratificaram a ortodoxia de Nicéia e Calcedônia, foram 2 concílios, quanto à pessoa de Cristo sem apresentar contribuição própria. Contudo, uma análise mais atenta mostra que, embora a teologia puritana confirmasse o ensino básico de Calcedônia, surgiu no século XVII uma cristologia puritana distinta com respeito à pessoa de Cristo, em especial nos escritos de Godwin e Owen. A linha divisória rígida existente entre a cristologia reformada e a cristologia luterana, bem como a influência crescente do socialismo, desempenharam um papel importante no pensamento dos puritanos, mas nenhum desses autores puritanos queriam apenas polemizar. Na verdade, ambos procuravam dar contribuições positivas à ortodoxia reformada. Uma dessas contribuições foi a compreensão da verdadeira humanidade de Jesus e o desenvolvimento de um modelo melhor para entender a relação que as duas naturezas tinham em sua pessoa, tanto em seu ministério terreno quanto em seu ministério celeste. Neste capítulo, as contribuições teológicas tanto de Owen quanto de Godwin serão examinadas à luz da cristologia distintamente reformada, à luz de uma cristologia distintamente reformada que considera a pessoa de Cristo nesses seus 2 estados, da humilhação e da exaltação, e como o Espírito Santo se relaciona com Cristo em cada um desses estados. Em breve, um breve relato sobre o desenrolar da controvérsia fornecerá as bases para uma melhor compreensão do caráter peculiar da cristologia reformada. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, dos conflitos que aconteciam, os conflitos cristológicos entre a escola de Alexandria e Antioquina, levou o concílio da Calcedônia, 451. E aqui ele vem falando mais, certo? Vejamos aqui.
A Igreja Ocidental sempre fez distinção entre as duas naturezas de Cristo, que é o mesmo tempo substancial, certo? Agora vamos lá. A Cristologia Reformada. As ideias de John Arrow sobre a encarnação refletem as de seus contemporâneos puritanos. Ele sustenta que Logos assumiu a natureza humana, tanto o corpo quanto a alma. Caso Cristo não tivesse assumido a natureza humana, corpo e alma, não poderia ter salvado o corpo e alma. Mas em todos os reformados ortodoxos eram bem incisos em defender esse argumento. O Filho não assumiu uma pessoa, pois caso tivesse feito, teria salvado apenas aquela pessoa, supondo que tal encarnação pessoal fosse possível. Conforme assinalado por Arrows, no nosso caso, o corpo e a alma, por estarem unidos, formam uma pessoa. Em Cristo, porém, o corpo e a alma estavam tão unidos a ponto de subsistirem não por si mesmo, como acontece conosco, mas na divindade. A adoção de uma natureza humana por parte do Logos tem sido chamado de união hipostática, com a consequência de que a natureza humana subsiste na natureza divina do Logos e dela depende. Por isso se diz que a humanidade de Cristo é hemipostática, ou seja, subsiste em sua divindade. Outra questão é se Cristo assumiu uma natureza humana em sua perfeição, como antes da queda, ou se ele assumiu a natureza humana vestida de fragilidade, como depois da queda. Arrows concluiu que Cristo assumiu a natureza humana vestida de fragilidade, como depois da queda, o que está implícito na palavra carne, cônscio do perigo em potencial de afirmar que Cristo assumiu uma carne enfraquecida. Arrows explica melhor sua posição, assinalando que Cristo não assumiu todas as fragilidades do homem, e para isso faz distinção entre fragilidades dolorosas e fragilidades pecaminosas e culpáveis, sendo que Cristo não assumiu estas últimas e assumiu as primeiras partes. As fragilidades dolorosas se dividem em dois grupos, os que são os pessoais e próprias de alguns homens e mulheres, como várias doenças, exemplos gotas, lepras, e as que são naturais, como dor, aflição, tristeza, fome e sede. Cristo não assumiu aquelas, mas com certeza experimentou estas. A semelhança de seus contemporâneos, o objetivo de Arrows é ser justo com as duas naturezas de Cristo, contudo de maneira tal que fuja da acusação de heresia cristológica. Conforme assinalado acima, os reformados defendiam de modo vigoroso uma distinção entre as duas naturezas de Cristo. Gödel comenta que as duas naturezas não podiam ser transformadas uma na outra, pois Deus era imutável, e era impossível que a natureza do homem se tornasse a natureza de Deus, visto que a essência divina é incomunicável. Assim sendo, as perfeições da natureza humana de Cristo estão infinitamente aquém dos atributos que são essencial à divindade. Certo? As perfeições da natureza humana de Cristo estão infinitamente aquém da essência da divindade. Voltando à questão da identidade da pessoa, vale a pena fazer várias considerações. Apesar das ambiguidades mencionadas por Crisp, a posição de Cirilo sustenta que a pessoa é o verbo ou logos divino. Assim, para Cirilo, logos atua como o agente de tudo que é feito na natureza humana, uma posição que dá origem ou a infinidade de problemas, inclusive como seria possível preservar a integridade da natureza humana. Em outras palavras, como é possível falar de experiências verdadeiras humanas, ademais, na melhor das hipóteses, atribuir sofrimento ao Logos ao mesmo tempo que sustenta a impassibilidade divina? Vem a ser incoerente. Como consequência, acompanhando o pensamento de Leão Magno, 391 a 400, os teólogos reformados têm empregado a ideia de pessoa para se referir a Cristo em suas duas naturezas, não apenas o Logos, simples. A encarnação resultou uma pessoa complexa, alguém
que reflete as duas naturezas do Deus homem Jesus Cristo. Com base nessa ideia sobre a pessoa de Cristo, os teólogos reformados têm se referido à comunicação de propriedades. Se refere à comunicação de propriedades, a qual também inclui a comunicação de operações, visto que juntas as expressões refletem a pessoa que faz a obra. A confissão de fé de Westminster assim descreve esses conceitos na obra da mediação. Cristo age de acordo com as duas naturezas, fazendo por meio de cada natureza aquilo que é próprio dela. Contudo, em relação à unidade da pessoa, às vezes nas Escrituras, aquilo que é próprio de uma natureza é atribuído à pessoa denotada pela outra natureza. Em outras palavras, o Logo divino não atua por meio da natureza humana como se ela fosse seu instrumento. Pelo contrário, o Deus homem atua de acordo com ambas as naturezas. O teólogo da Aliança do século XVII, Francis Robert, explica esse ponto assinalando que Cristo realizou suas opera autoritatis ou suas obras de autoridades com base em sua divindade, porém, suas obras de ministério com base em sua humanidade. Mas uma vez que suas naturezas estão unidas em uma mesma pessoa, da mesma maneira, seus atos e operações baseados em seus dois princípios estão unidos na mesma mediação. Esse ponto doutrinário foi fonte de disputa entre reformados ortodoxos e vários outros autores católicos romanos, e sustentavam que Cristo realizou todos os seus atos de mediação apenas como homem. Ao limitar a mediação de Cristo à sua humanidade, os católicos romanos encontravam apoio para a ideia do sacerdócio sacramental. A implicação era que, visto que Cristo mediou apenas na condição do ser humano, então outro ser humano também poderia mediar, tanto antes quanto depois da encarnação. Robert sintetiza a questão em jogo entre teólogos reformados e os católicos romanos, em particular jesuítas italianos Cordial Bellarmino, 1542. Bellarmino expressa com clareza a distinção que faz. A princípio, quod. O princípio ou fonte que realizou as obras de mediação não foi Deus apenas, nem um homem apenas, mas os dois juntos, a saber, o Deus homem. Porém, o princípio ou fonte mediante o qual essas obras do mediador foram realizadas eram sua natureza humana e não a sua natureza divina. Ancorando as naturezas de Cristo na unidade da pessoa, os teólogos reformados se recusavam a falar da obra mediadora de Cristo como meramente da obra de um ser humano. Por isso, com base na unidade da pessoa e na comunicação comunicação da propriedade e operação, pode-se dizer que a igreja foi comprada pelo sangue de Deus. Atos 20 e 28. Ou conforme observado agora, dizemos que Deus e homem morreram, embora apenas a natureza humana tenha de fato morrido. Contudo, isso é atribuído ao todo, sendo a expressão o sangue de Deus, uma referência a isso. E dizemos que Deus homem ressuscitou, embora só seu corpo tenha ressuscitado, contudo isso é atribuído ao todo. Cristo como uma pessoa na sua totalidade. Embora não a totalidade do ser de Cristo, Turretin desenvolve a afirmação de que Cristo todo é Deus e o homem, mas não é o todo de Cristo. Cristo todo é Deus e homem, mas não é o todo de Cristo. Olha que paradoxo. Todo no masculino denota uma pessoa concreta, mas todo no neutro denota uma natureza abstrata. Por isso, acertadamente se afirma que Cristo todo é Deus ou homem, porque isto caracteriza a pessoa. Mas não é o todo de Cristo, porque isto caracteriza cada natureza que está nele. Esse ensino reflete o entendimento dos reformados sobre a comunicação de operações e é uma consequência natural da insistência deles numa pessoa complexa. Desta maneira, a cristologia reformada possui suas próprias ênfases particulares quando comparado com explicações católicas e luteranas sobre a pessoa de Cristo. Mas no que diz respeito à tradição hermenêutica reformada geral, nada do que foi descrito acima justifica a afirmação de que
Na tradição puritana reformada surgiu uma cristologia distinta. Até aqui, tudo o que foi sugerido é princípio da distinção entre as duas naturezas, que se baseia na máxima de que o infinito não consegue conter o finito. O finito não consegue conter o infinito. E a unidade da pessoa complexa, baseada no modelo anipostático, Logos assumiu a natureza humana impessoal, o que poderá deixar alguns com o pé atrás quanto à cristologia de Owen. O que distingue de muitos teólogos reformados do século XVI é sua posição sobre a relação das duas naturezas na mesma pessoa de Cristo. Percebe? De certa forma, a complexidade teológica, né? Mas aqui a gente percebe que eles tratam de dois pontos aqui que é bom a gente entender, que é sobre a operação de Cristo, como ele falou aqui, ó. Vejamos aqui, ó. Corpo e alma, certo? Ele fala sobre o Logos, né? O Logos, que é o verbo, é o que é a natureza divina que está presente ali, que direciona e conduz, né? De maneira perfeita, né? Para que não haja pecado. E como ele fala aqui, vou ver se eu acho que isso, as suas obras de autoridade, e a obra do seu ministério. Então é como se, assim, a obra do seu ministério, Deus agisse, né, literalmente como se fosse, como homem, né, com a sua natureza divina. E as suas obras de autoridade com base na sua divindade, porque ele realmente precisou ter essa autoridade, esse poder. Então aí é para a gente ter uma básica noção aí, certo? Sobre essa introdução. E vamos seguindo então. Já deixa o seu like nesse vídeo. Isso aqui é Teologia Puritana Explicada.